seja das nossas outras igrejas Casa Firme, eu creio que é para pegar o outro microfone, que a minha voz fica mais horrível ainda. Glória a Deus. Palavra do Senhor, amados, o Senhor falou muito comigo essa semana. Deixa eu te falar até já o título, na obediência. Vamos dizer juntos, na obediência sempre terei, fale no singular, sempre terei livramento. Já orei pela palavra? Eu acho que não. Senhor, meu Deus, Pai, fala conosco na Tua palavra. Regenera as nossas vidas, transforma as nossas mentes no poder, na unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amados, é muito difícil a gente conseguir conciliar na nossa mente, na nossa visão, no nosso entendimento humano. É muito difícil a gente conseguir conciliar o que Deus nos diz, o que Ele promete, a forma como Ele nos vê, com coisas que atravessamos hoje. A palavra de hoje, ela começa em Salmo 31. Quem vai ler, pastor José? Pastor Dair, em Salmo 31, versículos 19 a 21. Nossa pregação começa nessa base aqui. Salmo capítulo 31, do versículo 19 ao 21. Como é grande a tua bondade, que reservastes aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. Das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Leia de novo. Bom, leia todo o versículo 20 outra vez. 20. No recôndito da tua presença, tu os esconderás. De quem? De quem mesmo os esconderás? Leia isso. Das tramas dos homens. Leia outra vez. Das tramas dos homens. Outra vez. Das tramas dos homens. Deus é muito lá consciente do que os homens maus andam causando na tua vida. Ele é consciente do perigo que eles representam para você. Entenda que quando Deus te dá grandes promessas, quer sejam por palavra pregada, quer sejam por profecia, quer sejam falando no particular com você, em sonhos, etc. Ele também está consciente dessa parte aqui, tramas dos homens. Continua. Das tramas dos homens, num esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Aqui o salmista enfrentou uma situação terrível em que o Senhor o livrou. Volta no 20. Leia outra vez a parte. Tu os esconderás. Tu os esconderás das tramas dos homens. Num esconderijo os ocultarás. Tem outro lugar aqui que a palavra indica, isso você vai encontrar 19 vezes na Bíblia. Tem outro lugar que Deus escolhe para guardar você. De quê? Continua. Da contenda de línguas. Leia outra vez. Da contenda de línguas. Num esconderijo, leia isso. Num esconderijo das tramas dos homens os ocultarás, da contenda de línguas. Tem um outro lugar guardado para você. Por causa das línguas. Entenda uma coisa, das línguas. Deus chamar você, Deus levantar você, Deus profetizar, Deus ministrar a você. Isso não isenta você de contendas de línguas. Falarem de você horrores até você ceder não significa que eles têm razão ou que Deus tenha aberto mão de você, e o melhor, não significa que Ele está blefando com você. Dá todo mundo aqui para dar glória a Deus? Glória a Deus. Não isenta você. Entenda uma coisa, deixa eu te mostrar rapidamente apenas 6 personagens. É muito difícil conciliar na nossa mente humana. José. Deus chega para José e tem um particular com ele. E ele fala: José, o representante legal do céu, não no Oriente Médio, no mundo, é você. O anel do Pai está no teu dedo.
É muito difícil conciliar o que os homens puderam fazer com ele depois disso e o que as línguas fizeram com ele. Porque as línguas foram feridas não apenas dos familiares. A gente vê que um espírito transferido. E agora você vê um José, onde o detentor da glória de Deus no mundo inteiro está à mercê da maldade de homens, Um grupinho de homens, são seus outros 10 irmãos. Eles estão decidindo o destino dele. Na época, antes do Senhor Jesus morrer na cruz e prender o desgraçado do diabo, essa vil criatura que está preso lá embaixo, os demônios dele sobem na terra, ele não pode subir. Ele era solto ainda. Andava até para atacar Josué, etc. E Jó. E aí, ele deve ter corrido, vendo o fato, vendo homens disponíveis dentro da igreja, porque os irmãos de José deveriam ser figura do crente que tem promessas. E ele vê até irmãos de igreja tramando para destruir a vida de José. Então ele corre para aproveitar a cena. E com certeza quando eles pegam José, jogam ele numa cisterna, num poço. A coisa é agonizante demais. Tem cobras, tem escorpiões, é terrível. Eles jogam ele lá. Com certeza ele deve ter dito para ele: quem se enganou? Deus, você, esses caras, um dos três está enganado. Deus falou para você o que mesmo? O sonho de desbancar o Egito inteiro aos teus pés. Que conversa é essa? Onde você está? Ou eles se enganaram e Deus realmente falou? Ou Deus se enganou que fala e não faz? E o pior, mais difícil ainda, é a língua. Porque a maldade, ela cessa. A língua, ela é ferina, ela é 24 horas. Depois que uma pessoa é inflamada com língua para te atacar, chega uma hora, ela é dominada completamente por aquilo. Ela vai falar mal de você no café da manhã, no almoço, na janta, balbuciando à noite, sonambulando. Não estranhe isso. Agora José vê eles lá de cima, ouve: olha, vejamos o que será dos seus sonhos. Ele chega na casa de Potifar, a mulher com a língua fere ele e põe ele na cadeia sem ele ter feito nada. Fala que ele atentou contra ela, conta uma historinha lá. Então as línguas também perseguem pessoas como você que tem grandes promessas do Senhor. Mas isso não significa que Deus esteja blefando, brincando ou perdeu o fio da meada da tua vida. E você dá um glória a Deus bem forte para Ele. Agora é muito difícil nossa mente humana conciliar isso. Mas como pode José ser um homem que detém a glória de Deus? Está aí, escravo, nem tem nome mais, nem o nome José pode ser usado. No Egito, para o resto da vida dele, ninguém mais chamava de José. Antes era por número, depois passou a ser pelo nome que Faraó deu. É horrível. A nossa mente não assimila isso. Entenda uma coisa: é muito difícil olhar o quadro de Esther e Mordecai. Puxa, Esther se guardou para o rei dela, Jesus Cristo, porque o tio era um homem de calibre espiritual. Ela podia ter se soltado aí naquele... Todo mundo conhece a história de Esther. O imperador se afeiçoou dela e casou com ela. Pronto. Ela podia, entre aspas, ter aproveitado aquele cenário e virar mais uma babilônica lá e montado o quadro dela ali. O quadro de privilégios. Ela não fez isso. Ela foi fiel na hora de ser chamada por Deus, quando ela foi selecionada para ser rainha. E o mais lindo, foi fiel depois que ela foi ungida, que ela recebeu a coroa. Continuou fiel, como você. E agora vem um golpe irreversível, de proporções gigantescas, porque cada um de nós é atacado na cadeira onde está. Tem alguns que são atacados com um saci tereré que fica furando o pneu do seu carro uma vez por semana. Tem outros que são atacados nos pensamentos, tem outros na sua visão. É onde você está. E ela é atacada pela autoridade suprema, que tem o anel do rei no dedo, e o cara é um louco, varrido, endoidecido, e tem todo o poder do reino na mão dele, tal de Amã. Imagina a cena, com um decreto que não pode ser revogado nem pelo Congresso Real, porque já foi lacrado. É muito difícil conciliar um momento desse. Como pode? Todo o povo é escravo. Mas você, Esther, que desponta a rainha, é mais santa do que era antes. Você prega mais o teu evangelho do que antes, e agora vem isso. E entra no prisma de Mordecai.
puxa, sempre fui homem de Deus, nunca me dobrei para demônio nenhum. E agora que eu consigo colocar minha filha sobrinha lá, e agora eu vejo a extinção. Então era melhor eu nem ter sido abençoado por Deus com aquele emprego de estar perto do rei. Porque Mordecai, toda a história começou porque Mordecai era guarda do rei. Isso não é um posto para qualquer um, não é qualquer salário, para a pessoa não se vender. A pessoa que faz isso é de passos vigiadíssimos, mas tem muitos privilégios. Porque a vida do rei, a cabeça dele está na mão dos caras. Puxa, sair da escravidão por andar com Deus. Diga comigo, sair da escravidão por andar com Deus. Porque nossa penúltima referência, vamos ouvir essa frase dita pela boca do próprio Deus. Então, sair da escravidão para andar com Deus. Recebi o privilégio único entre todos os cristãos, entre todos os judeus, de me tornar o cara que guarda a cabeça do rei. E agora, por eu ser digno a Deus, não me curvar para demônio, vem o decreto que me mata a mim, minha filha sobrinha, aquela como filha. E todo o povo, é muito difícil assimilar isso. E aí, para piorar, você não encontra o nome de Deus nenhuma vez no livro de Esther. Pode procurar, você não vai achar nem o Senhor, nem Deus, nem Yahvé, nada disso. Adonai, que é o Pai, não encontra. Cadê Deus? Quem errou? Ah, mas não pode ser a minha vida toda um erro, como Satanás quer te provar. Satanás quer te provar que tudo que você fez até aqui foi um erro. Satanás tentou isso abrindo um parêntese. Eu conheço a estratégia desse maldito lendo a Bíblia. Ele fez isso com Josué, que era um grande homem de Deus. Senhor, eu te obedeci, agora recebi aquela baixa ali. Tomara nos contentássemos a ficar onde Moisés nos deixou. Satanás quer te provar que até aqui foi tudo um erro. E agora ele quer provar para Mordecai e Esther que foi um erro. Teria sido melhor não ter sido promovida por Deus, porque eu não estaria recebendo esses problemas. E aí Satanás vai entrar com a mesma pergunta: quem errou? A mãe que se levantou? Você que não se dobrou aos demônios? O Deus que faz um monte de promessa e não cumpre nada? Porque Mordecai, na época de Mordecai, era algo já profetizado muito tempo atrás, e que agora deveria se cumprir a favor do povo de Deus. Que deveria ser de Deus, porque o povo de Deus de verdade é só em Cristo. Fora disso não tem conversa fiada, que Deus não é político. Então, na figura, quem errou? É muito difícil conciliar. Você que de repente Deus te promove, e depois que Deus te promove, interessante, as mesmas línguas que feriam você como auxiliar de almoxarifado, estão te ferindo agora como chefe do setor. E você não entende que é uma transferência de demônio, é o mesmo saci desgraçado. Ele sai de um corpo, pula para outro, porque ele está seguindo o teu rastro. Ele sai dos irmãos de José para agarrar a mulher de Potifar, é o mesmo. Papo furado, para confrontar o que Deus te disse. Satanás, entenda uma coisa, por um período, enquanto Deus não silenciar ele, haverá uma coisa para você chamada, que você acabou de ler, no versículo 20, haverá um lugar especial por Deus para você, enquanto as línguas ainda andam soltas. E as línguas podem ser a mãe que te gerou, o pai que te gerou, porque Satanás não vai levantar gente sem nenhuma credibilidade. Ele não vai pegar um cachaceiro, pinguço lá que está jogado num canto para falar. Ele vai procurar quem te fere. É a esposa do chefe Potifar. São os irmãos mais velhos de José, as autoridades. Outro exemplo, pastor, é o irmão primogênito de Davi, chamando ele de um monte de nome. Davi não escapou dessa história, porque Deus me levantou, eu não consigo mais ir, porque ele estava no deserto. Difamado quando ele só fez coisa boa. Querem destruí-lo quando ele libertou tanto aquelas mesmas vidas, elas querem destruí-lo. E ele pergunta: que saudade eu tenho da época que não era nada, não era ninguém, mas eu pelo menos ficava cuidando das ovelhas, naquele rio lá na cidade, em Belém e tal. Saudade. Aí viam a aflição dele, viam que a questão não era só água. 3 líderes dele, eles viam que era uma aflição, era alguém que estava clamando: até quando vou aguentar essa perseguição toda? Eles se condoeram tanto dele, porque eles sabiam que não era água. Foram lá, rasgaram o exército inteiro, 3 rasgaram o exército inteiro, furaram todo o bloqueio. Na ida e no retorno deram água para ele. Essa água, Deus já sabia. Davi pegou e caiu a ficha dele. Porque Deus deu prova para Davi: Davi,
ainda não chegou o dia do teu poder. Diga, dia do meu poder. É o dia, está na palavra. Na quinta eu vou pregar, se Deus permitir, exatamente sobre o dia do teu poder. É o dia que Deus libera. Então, Davi percebeu, não chegou o dia do meu poder, dele me levar ao trono, Deus submeteu o Oriente Médio, tudo isso. Mas ele acaba de me dar a prova quem sou eu. Porque 3 meus furaram o exército inteiro e voltaram. A custo das suas vidas, nem a reunião tiveram. Realmente não é água. Ele pega e oferece ao Senhor. Aplaude a Deus por isso. É nessas horas que difamam você, que as coisas dão tudo ao contrário. É nessas horas que Deus tem um lugar chamado uma fenda junto a mim. Um lugar em que você tem que separar você. Moisés, lá em Êxodo 32, não precisa ler, ele pediu para Deus assim um sinal. Algo que seja íntimo de Deus. Porque Moisés já tinha visto o mar vermelho se abrir. Tinha visto tudo que nenhum ser humano viu. Mas agora ele fala assim, não, me mostra algo da tua glória, do Senhor particular aí. E Deus faz com Moisés algo que Moisés não estava consciente. Porque Deus, nesta hora, fala para ele, eu tenho para você, Moisés, uma fenda, um lugar, e no original ele usa o mesmo termo que acabamos de ler aqui em Salmo 31, do 19 ao 21, que é no versículo 20. Deus usa o mesmo termo para Moisés. Moisés, eu tenho um lugar para você, que é um recôndito, é um lugar profundo junto a mim. Ele não entendeu o que Deus estava querendo dizer para ele. Deus estava dizendo para ele assim, você não tem noção o que povo que usa meu nome lá embaixo, lá no monte, fora do monte. O que é fora do monte? Pessoa que está no Evangelho e não tem visão nenhuma. Não está vivendo o que você está vivendo. Pela tua vida dá glória a Deus. Glória a Deus. Eu estou te falando. Dizem por aí, nem que a vaca tussa. Eu vou melhorar. Nem que o desgraçado do diabo tussa. Você vai fazer o avivamento. Estou te falando que você vai andar no ar. Eu estou te garantindo isso. Outra vez eu vou enfatizar, eu não cheirei cola, não ando por 2 vias, não puxei baseado ontem à noite, estou lúcido para te dizer, você vai se mover num poder jamais visto, no sobrenatural. A vaca vai tossir e o diabo também para isso, mas você vai, estou te falando que você vai. Os recursos materiais que você nunca geriu na tua vida, já foram destinados a você, eu estou te falando que já foram. Vaca vai tossir, e o desgraçado do diabo também, e você vai encher o bolso de recursos. Eu estou te falando que isso já foi liberado. Amém. Agora Satanás está nesse confronto. Quem errou, quem foi. Pera. Deus nessa recâmara falou, Moisés, eu tenho algo junto a mim para você, como quem diz. Eu estou separando você praticamente da nação toda. Moisés não entendeu isso. Nós entendemos porque agora temos a Bíblia por completo. Deus estava dizendo para ele, você não tem noção o que eles vão fazer daqui pela frente com você. Por você ter esse tempo comigo. Da retaliação dos homens maus que estão em igreja. E aí o povo faz a vida de Moisés um inferno. Perturbaram tanto Moisés que nem na terra humana prometida entrou, para você ter uma ideia. No céu ele está lá como patriarca, que é o que importa. Queridos, retomando aqui. É difícil a nossa mente gerir. Olha, lá em Jeremias 38:6 é muito difícil, porque a história de Mordecai e Esther nós já conhecemos da historinha na classe já infantil. O lugar com mais respeito na igreja são onde trabalham com meus bebês. Lá a gente já aprende a história. Sabemos que o diabo caiu e no fim tudo que Deus tinha prometido não falhou mesmo. A versão de Deus é a única verdadeira. Diga amém a isso. Amém. É a única verdadeira. O resto é tudo passageiro. Por mais que você esteja perplexo, é perplexo. Estão te perseguindo em casa, no trabalho, no carro e tal. Entende uma coisa? O diabo é desgraçado. Eu uma vez estava num lugar aí, pensando assim, vou cuidar um pouco de mim agora. Aí o cara que cuida falou para mim, você viu? Não vi. A TV ligou e desligou sozinha. Eu falei para ele, deve ser uma assombração. Só pode ser. Você já viu isso em outro lugar? Eu vi na outra academia. Então está em você. Mas na verdade, queridos, eu comecei a rir porque eu falei, demônio desgraçado, você não consegue mexer com a minha vida, você baixou na TV, coitada, que ela te fez, maldito. Baixou lá.
Deve ter levado uma sarrafada com a espada do anjo, parou dentro da TV, ela ligou sozinha. E um barulho, realmente eu ouvi, mas eu achei que era o Fed lá que estava mexendo. Falei, nossa, que barulho é esse? Ela tinha ligado sozinha e desligou também sozinha. O demônio achou que não deve gastar muita luz, desligou. O cara ficou. Os demônios não sabem mais o que fazer com você, está me entendendo? Mas eles querem te perturbar com história de versões, para te perguntar quem está errado. Quem está errado? Você, Deus ou os homens? E eu vou te afirmar, são os homens, eles não estão no mesmo monte que você está. Eles não estão vivendo o sobrenatural que você aguarda de Deus. Nas costas deles, eles não têm essa bagagem de uma capa de responsabilidade de algo que vai chegar. Só lhes resta te perturbar, atacar você. E você vira as costas porque há um lugar em Deus para você. Há uma proteção para a tua vida. Glória. Terceiro personagem para nós é Jeremias 38:6. Meu Deus, é muito difícil isso. Leia lá. Jeremias, Isso é agonizante mesmo, pode ler. Jeremias 38, versículo 6. Tomaram então a Jeremias e o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram então a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama, e Jeremias se atolou na lama. Meu Deus, um dos homens que mais tem escrita na Bíblia, depois de Paulo, é Jeremias. Jeremias, Lamentações, etc. É Jeremias. O profeta que tem anel de Deus, do Pai Celestial no dedo. Imagina a cena, a nossa mente não consegue conciliar isso. Agora ele está jogado numa cisterna. Eu estou te afirmando, quem é da roça te conta isso. Poço naquelas bandas, é cobra, meu Deus. Queridos, ele está jogado lá, e o pé atolado. E por que a palavra fala de pé atolado? Para quem gosta de revelação. Pensa em travas. O que é lama? Difamação. Ele está jogado lá. É muito difícil conciliar. Você olha a cena e pergunta, quem errou? Deus falou e não disse nada? Os homens são tão maus assim? O coitado de Jeremias. Jeremias não tinha errado, estava servindo a Deus. Jeremias poderia ter recebido a mesma proposta de Satanás. Quem errou? Você só está nisso aqui agora atolado, porque você serviu a Deus. Não era melhor você nunca ter sido ungido? Não era melhor não ter passado do Jordão? Não era melhor não ter se virado algo do rei? Aí, ó. Queridos, nós temos que entender isso. E eu vou adiantar, hoje à noite, parte 2 desta palavra, mas a continuação diferente. Sobre Deus te recompensa após obedecê-lo e servi-lo. Eu vou falar da recompensa. Queridos, Satanás, ele tem a mesma matemática. O maldito, ele não cria, não inventa, ele só copia. O que ele fez lá atrás, ele faz hoje. Ele não tem novidade. O inferno é círculos, é repetições. Então, Satanás deve ter feito a mesma proposta para Jeremias. Abandona teu Deus. Faz alguma coisa, alguém errou. Porque é muito difícil conciliar esta vista. A esposa de Jó falou isso para ele. Está difícil assimilar esta vista. Você diz que é o homem de Deus do Oriente Médio. Mas você, olha como você está. Abandona teu Deus porque só te resta a tumba fria. Para ela, era difícil entender. Porque ela já tinha enterrado os 10 filhos de uma vez num dia. Isso é terrível. E ela vê o 11, para ela a morte se tornou padrão. Mas entenda, não importa o que caiu à tua volta, quem faliu, importa que o que Deus está fazendo com você é único. Amém. O Jeremias que está ali, o Jó que está ali, o José que está ali, são únicos. E esse Jeremias foi tirado dali. E nós sabemos a história de Jeremias. Tudo que ele falou se cumpriu. Ele se tornou um homem poderoso de prestígio. E hoje ele está no céu, um dos patriarcas. Tem 24 anciãos no céu. Ancião é quem fez grandes obras. Se você contar Velho e Novo Testamento, vai dar 24 ao total. Não vai me contar os 12 filhos de Jacó. Me conte os que fizeram. Entre eles tem mulher, Débora. Dá 24 ao total. São 24 anciãos que formaram a palavra. Então lá, um deles você vai olhar para um ancião, cheio da glória de Deus, que é reverenciado e reverencia perante o Pai. É Jeremias. Você vai dizer, mas não é o mesmo que estava no atoleiro? Ele diz, eu sou o mesmo. Aleluia. Eu sou o mesmo, mas o que Deus promete é muito superior ao que os homens conseguem fazer contra nós.
Você não vai aplaudir a Deus, não? É muito superior. Quarto personagem que é difícil de conciliar. Difícil. Meu Deus do céu. Olha lá em Atos 7, 55 a 60. Olha a história de um rapaz chamado Estevão. Esse Estevão, ele estava tomado pelo Espírito Santo. Totalmente tomado. O terceiro ser, não me diga que é o mais sublime da Trindade. O Espírito Santo não é o mais sublime. Ele é sublime, todo sublime, mas não é o mais. O Senhor Jesus, o Pai não é menor que o Espírito Santo. O Pai é o maior. O Espírito Santo é do Pai e o Filho é do Pai. O maior é o Pai. Mas o Espírito Santo é toda a glória de Deus em pessoa. Não estou tentando diminuir pelo amor de Deus. Mas imagina você. Toda a glória do Pai na pessoa do amado Espírito Santo está personalizada dentro de Estevão. Mas olha o quadro. É muito difícil conciliar isso. Leia. Atos capítulo 7, do versículo 55 ao 60. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. E o original é tomado pelo Espírito Santo. É como se o Espírito Santo descesse e tomasse completamente uma pessoa. O Espírito Santo está incorporado ali. Continua. E viu a glória de Deus e Jesus. Olha o que ele viu. A glória do Pai e o Senhor Jesus. Continua. Que estava à sua direita. Olha o que ele está vendo. Olha quem ele é. Olha o que ele está vivendo. Mas olha o que os homens estão fazendo. Continua. 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem em pé à destra de Deus. Ele está vendo o Pai, ele está vendo o Filho, ele está tomado pelo Espírito Santo. Continua. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos. Clamando em alta voz, falando dele, em voz alta, mal. Olha o momento que você está vivendo, olha o momento que os religiosos estão vivendo. Esses que fizeram isso são os chefes da lei, pessoas que estão fora do monte que você está. Pessoas que não fazem parte do contexto das promessas que Deus está para te entregar. E essas pessoas podem ser teu chefe no trabalho, o dono da empresa, o empregado, que importa? Os demônios vão baixar em quem tiver à tua volta. Não selecione seres humanos. Nossa luta é com esses bichos malditos. E a nossa vitória também vem do sobrenatural. Olha aqui, continua. Taparam os ouvidos. Taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. Olha o que ele está vivendo e olha o que eles estão vivendo. Eu te pergunto, quem que estava com a razão? Eles que apedrejaram ou ele? Diga o nome, quem que estava certo? Os fariseus ou Estevão? Estevão. Quem que estava certo? Estevão. Tira o nome Estevão, me dá o teu. Leia o teu, fala o teu. Quem que está certo? Fala para mim. Aplaude a Deus por isso. Glória. Aplaude a Deus por isso. Continua lendo, porque é difícil de conciliar isso. 58b. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Aí veio a unção de Saulo, o poder e o dom da palavra que Estevão tinha, poder para fazer milagres, passou para Saulo. Saulo viu Paulo, fez muito, mas fez muito mais do que Estevão, o pai espiritual dele. Continua. 59. Apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Dá glória a Deus aqui. Dá glória a Deus mesmo. Alguém pode dizer, ué? Alguém pode dizer, mas eu não vi final feliz, o coitado morreu. Porque você considera a vida nesse mundinho vida? O cara constrói um palácio, jamais visto. Isso tem muito no mundo árabe. Aí você olha bem, põe uma câmera com um infravermelho. À noite tem lagartixa, tem barata andando lá. Aí você fala, ah, que desgraça. Ou você acha que no esgoto deles anda o quê? Anda passarinho? Hã? Deus deu essa prova para Moisés. Porque Deus queria que o povo dele repugnasse Faraó. Porque Faraó se apresentava como Deus. O infeliz, quando está de febre e tal, não aparecia para o povo. Então quando ele está, agora vai, para dizer, é Deus. Deus permitiu rã no quarto do cara, pulga no quarto do cara,
para dizer assim, palácio de ser humano não vale nada. Os demônios infestam tudo, entram em todo lugar. Você considera essa vida sem Cristo vida? Você acha que Paulo estava brincando quando falou morrer é lucro? Você já viu o céu? Eu vi o céu. Eu estou te falando que eu vi, eu não fui lá, eu não fui arrebatado. Eu vi, eu não fui no inferno, eu não vi. Eu juntei matemática de irmãos sinceros com o que eu leio a Bíblia, mas o céu eu sei. Você acha que o Filho de Deus, quando sobe para o céu, você acha que ele perdeu alguma coisa? Você sabe o que é o céu e é pela eternidade. Teve uma época que o Senhor me falou, vou te responder tudo do céu. Por causa da visão que eu estou te dando, obviamente eu te respondo tudo do céu. E eu tudo que perguntei durante meses, não teve uma que ele não me respondeu. E uma delas que eu perguntei, Senhor, por que no céu não tem lembrança de pecado? Ele falou, é a minha proteção pelos meus filhos, para que nunca mais haja queda e rebelião, para garantir eles salvos pela eternidade. Aleluia. Junto comigo, junto a mim. Aplaude ele por isso. É a minha proteção. Agora olha onde estava Estevão, olha onde estava o povo crente, religioso. Se o crente religioso perturba tanto, imagina o filho de um saci. A filha de um saci. O que ela é capaz de fazer. E você ainda está perplexo, perplexa. É muito difícil você conciliar. Pedro, o Senhor Jesus falou em Mateus 16, Pedro, eu estou te passando as chaves de tudo que vai acontecer na terra para ligar com o céu, do reino. Tudo, o que ligar está ligado. Você é a conexão, você como homem, não posso perder você. Porém, Atos 12, do 3 ao 8, é difícil. Você olha, mas como assim? Porque já no versículo 1 e 2, um apóstolo rodou porque o rei matou. E ele acha que vai virar moda. E agora ele vem perturbar Pedro. Leia isso. Atos capítulo 12, a partir do versículo 3 ao 8. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias de pães asmos. Eu te pergunto, não é difícil de conciliar? Na nossa mente humana, Pedro, em tudo que ele representa, está preso. Como que pode? Como é que pode? Continua. 4. Tendo feito prender, lançou-o no cárcere, entregando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-los ao povo depois da Páscoa. A ideia é matá-lo ainda depois da Páscoa. Que interessante, continua. Versículo 5, Pedro, pois, estava guardando no cárcere. Guardado, você lê português e estou de olho em você. Continua. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quem tinha mais razão? O rei com toda a sua corja de religiosos endemoniados? Ou a oração do povo de Deus? Quem tinha mais razão? Por isso não pare de orar. Não pare de invocar o sobrenatural. Não pare de clamar. Não pare de ter comunhão com o amado Espírito Santo. Não pare de chorar aos pés do Pai Celestial. Não pare de pedir ao Pai Celestial para te dar colo, para se inclinar, para te dar de comer. Porque a oração é a única coisa que tem razão neste momento. E nesta oração Deus diz, como falou para Moisés, eu tenho uma fenda na rocha junto a mim para guardar você. Dá um glória a Deus bem forte aqui. Aplaude mesmo, aplaude. Aplaude. Continua. Versículo 6. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias. Humanamente falando, está no inferno. Mas espiritualmente, olha o que ele está vivendo. Continua. E sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, uma luz iluminou a prisão. E, tocando ele ao lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, versículo 8, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. E disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Dá glória a Deus aqui. Quem tem razão? O que Deus diz, o homem, a mulher sobrenaturais? Ou essa turminha que só serve para perturbar? Ah, pastor, mas o que ela falou, ela cumpriu, me pôs para fora da empresa, saí sem um tostão no bolso.
ela nada é perto do que Deus vai fazer na tua vida. Aleluia. Entenda que Potifar é a esposinha dele. Quando José sentou na cadeira, com todo o trono no braço, você já imagina o que aconteceu com aquele casal? Você sabe esse anjo de Atos 12, quando prego para pastores eu falo disso. Sabe por que ele falou, depressa Pedro, vai. Sabe por quê? Porque depressa, porque a igreja está orando para eles verem que Deus atendeu, corre para lá. E o anjo fala, eu não vou com você. Mas onde você vai? Quando termina o capítulo 12 mesmo, o anjo matou o rei, mandou ele para o inferno. O rei estava no inferno, no mesmo capítulo. Ó, vai que eu tenho uma tarefa aqui, que eu vou ensinar educação para esse cara. Ela tirou ele. Você está achando que tua vida está na mão de um ser humano? Você ainda está em depressão? Porque o que a rival falou, porque o que o filho disse, porque tal. Não estou dizendo que todo mundo à tua volta vai rodar. Mas a tua fé, ela tem que estar no sobrenatural. Aleluia. O teu foco tem que estar no avivamento, no Pai da Glória, no Espírito Santo. A pessoa mais próxima de você em momento de dor tem que ser o amado Espírito Santo. Faz a mão assim, faz esse gesto como eu faço, na mão, segura a mão do Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus, Senhor Jesus, a minha mão está na tua. a minha mão está Eu na não tua. abro mão do Senhor Eu não abro mão do por Senhor. nada desse mundo. Nada neste mundo. Nos meus momentos mais Nos difíceis, meus momentos mais difíceis. eu estou me lembrando agora Eu estou me lembrando agora que a coisa mais importante que é a coisa mais importante que o é Senhor continua que comigo. o Senhor continua comigo. Levanta os dois braços para o Papai do céu, Pai Celestial. Diga, Paizinho querido, Paizinho querido, que bom eu lembrar que bom lembrar que o Senhor continua comigo, que o Senhor continua comigo. não importando Não importa o que os outros tentam o que fazer. os outros tentam fazer. Eu tenho a vitória, Eu tenho a vitória. porque o Senhor já estendeu os braços para O mim. Senhor já estendeu os braços. E eu acabo de descobrir Acabo de descobrir que me ama muito. Me ama muito. Aplaude Ele como merece, Glória a aplaude. Deus. Santo! Santo é teu nome, o Rei da Glória. É muito difícil, gente. Deus fala, o Senhor Jesus fala. Olha, Paulo é o homem que vai selar o resto do mundo, o pai do mundo inteiro, tirando o Oriente Médio. Pai espiritual é Paulo. Porém, lá em Atos 16, 23, e olha que foi Deus que mandou ele ir lá. Deus falou, vai ali nessa cidade para mim. Satanás poderia ter dito para Paulo, quem errou? Não era melhor não ter recebido tamanha tarefa? Olha onde você foi parar. Quem errou? Porque quem perseguiu Paulo naquele dia e fez a vida dele o inferno foram os chefes da lei, crente mono, crente que parece que ora, mas é macumbeiro, feiticeiro, ora para lançar mão na vida dos outros. Em vez de orar para salvar vidas, para libertar homens de Deus, ele ora para destruir outros. É feiticeiro, é lacre de morte. Ele abre a boca para orar, os demônios já cobrem a sua casa. Satanás deve ter perguntado para Paulo, será que não são eles que estão com a razão? Será que não são os maus? Quem errou? Porque olha onde Paulo e Silas foram parar. Até teve um irmão lá, uma vez pregando, que o pastor falou, alguém pode falar sobre família? Porque eu estou cansado, vou descansar. É aquele pregador muito bom, vê se ele pode falar de família, pode. Chegaram para o pastor, volta para a igreja, corre. O que foi? Pois um louco no púlpito, ele está dizendo que Silas era a esposa de Paulo, chicoteada do lado do marido, mas não abandona ali. Pelo amor de Deus, Silas era macho, o rapaz está louco, vai lá. Ainda o pastor correu, chamou ele, vem aqui, corrige isso. Aí o irmão olhou para ele, porque não são, não? Não! Subiu e falou assim para a igreja, lembra quando falei que Silas era a esposa de Paulo? Esquece tudo que eu falei, não são mais. Vai lá. E o pior é que não é piada, porque se fosse piada já era o pior que aconteceu. Vai lá. Atos 16, do 23 ao 26. Olha lá. E depois de lhe derem muitos açoites, Olha, fizeram com varas que abrem como gilete nas costas, rasga o osso. A dor é infernal. Arrebentaram eles, continua lendo, arrebentaram eles. os lançaram no cárcere. Leia de novo, depois de lhes darem, E depois de lhes darem muitos açoites. diga muitos açoites, muito falatório contra mim, muitas tentativas contra mim. Continua. Os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardassem com toda a segurança. 24. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Para morrer, porque a asfixia ali já era garantida, que o negócio era íngreme de uma caverna. Ali é morte certa, porque a gente já está agonizando. Continua. Por volta da meia-noite,
Paulo e Silas oravam e cantavam louvores. Diga, o mais importante Mais importante é que eu não vou parar de orar. é que eu não vou parar de orar. Eu ouvi poucos dizerem isso, não sei o que tem de errado. Todo mundo diga, o mais importante Mais importante é que eu vou continuar a é orar. que eu vou continuar a orar. Eu creio no amor do meu Pai por mim. Eu creio no amor do meu Pai por mim. Dá glória a Deus aqui. Dá glória a Deus antes de terminar a história. Dá glória a Deus. Leia. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Você não vai aplaudir a Deus, não? Os religiosos, os não sei o que, a mãe que te levou para a igreja, a mesma que fala mal de você. Deixa eu te falar algo. Esses não te ouvem. Deus tem um povo certo que vai nascer de você. E esse que Deus levanta, ninguém segura. Um pastor, um missionário lindo, cheio do Espírito Santo, foi enviado por Deus. O Senhor falou para ele, vai em tal cidade. Ele gastou anos ali, não conseguiu uma alma, porque uma igreja XY, uma inimiga do evangelho, tem leis restritas para amarrar qualquer evangélico que chegasse ali. Ele saiu da cidade fugido, porque o último dia já era a ordem de não sei o que lá daquela igreja para matar ele. Teve que sair fugido. Ele falou, Deus, o Senhor fez o que comigo? Por que fez isso comigo? Eu falei para o Senhor que eu queria servi-lo. A tua palavra diz que me julga pelas obras, pelos frutos. E eu, que fruto eu tenho? Por que o Senhor me mandou ali? Por que fez isso comigo? Deus falou para ele, filho, volta na mesma cidade. Como? Vão me matar? Volta. Só não entra. Quando ele chega, ele para na porta da cidade, mas de fora. Ele fala, está vendo aquela pedra ali grande? Prega para ela o evangelho. Eles não querem te ouvir? Prega para a pedra. Ele se sentiu um idiota. Foi lá e pregou para a pedra. Ele falou, faz o apelo de salvação. Ele se sentiu um idiota. Ele fez o apelo de salvação. Você não quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador? Repita comigo. Ele se sentiu, ele voltou revoltado. Pegou o carro dele e voltou para a cidade da fuga dele. Revoltado. Se nós chegamos agora a esse nível, passa um pouco tempo, não lembro para precisar quanto foi pouco. Ele é convidado para pregar para uma multidão naquela cidade. Mas como assim? É, aquela cidade que você pregou, por favor, eu quero te receber com muita honra. E quando ele chega, corre para ele um homem, como se esse homem tivesse visto um Deus, ajoelhando na frente dele, querendo beijar a mão dele. Ele é estranho, o que está acontecendo aqui? Todo aquele povo, tudo parado para ouvir ele pregar. O que está acontecendo? Aquele homem era o que Deus fez com Paulo. Naquela caverna entrava o povo da mais alta periculosidade. Quem que ousa mexer com eles? Aquele homem, ele estava fugido da cadeia, voltando para a cidade dele. E vendo a polícia, se escondeu atrás daquela pedra. E ele aceitou Jesus, entrou na cidade. Quero ver quem não vai aceitar Jesus aqui. A cidade inteira foi obrigada a ouvir o evangelho. E ele falou, agora chama o pregador que ele prega, que ele é meu pai espiritual. Aplaude a Deus por isso, igreja. Deus fez a mesma coisa com Paulo. Quem segura aqueles marginais tudo convertido agora querendo pregar naquela cidade? Ninguém. Queridos, Deus sempre tem razão. Para encerrar, eu vou te falar de algo que Deus diz. Acho tão lindo isso. E o salmista passou por uma. Vamos ler primeiro do salmista, penúltima referência, Salmo 27. Nós vamos ler do 1 ao 6. E depois nós vamos ouvir Deus falando com a gente. Deus vai falar com você, diretamente, dentro da palavra dele. Primeiro vamos ler o que o salmista diz. Ele experimentou isso. Salmo 27, 1 a 6. 27, do 1 ao 6. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força... Diga, não tenho medo de mais ninguém. Depois da palavra que o Senhor me falou hoje. Continua. O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem.
Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Ninguém se levanta contra você porque está se levantando contra a menina dos olhos de Deus. Ninguém se levanta contra a tua casa. Ninguém se levanta contra esta igreja de Cristo, porque Cristo é quem defende a tua vida e a sua igreja. Continua. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço e buscarei ao Senhor, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, Ele me ocultará no seu pavilhão. No recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e elevar-me-á sobre uma rocha. Vai me pôr naquele lugar que Ele prometeu para Moisés, vai dar para mim também um lugar na fenda da rocha junto a Ele. Recôndito. Continua. Agora será exaltada minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. Dá glória a Deus aqui, igreja. Continua. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo. Vou chegar na igreja radiante com tudo que Deus fez na minha vida. Continua. Cantarei e salmodiarei ao Senhor. Aplaude Ele, aplaude. Me dá a Bíblia que eu vou ler a última referência em Salmo 81. Deixa eu ler para você, está em Salmo 81, do 6 ao 16, terminamos aqui. Aqui vai. Salmo 81, 6 a 16. Agora é Deus de dentro da palavra dele falando com a gente. Livrei os seus ombros do peso e suas mãos foram livres dos cestos. Deus falando, o que eles carregavam de barro na escravidão de centenas de anos, eu livrei. Diga obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, porque o Senhor já me libertou, porque o Senhor já me libertou da escravidão da vida passada. Vamos continuar. Clamaste na angústia e te livrei. Deus falando com a gente. Do recôndito do trovão eu te respondi. E te experimentei, dei provas da minha existência junto às águas de Maribá. Eles choraram que vão morrer de sede. Deus tirou da rocha água durante dias para dar de beber para 4 milhões de almas quase. Ouve, povo meu, quero exaltar-te. Ó igreja, Israel, figura da igreja. Se me escutasses, vou repetir. Ouve, povo meu, quero exaltar-te. Ó Israel, ó igreja, ó você que está em casa me assistindo agora, você que me ouve posteriormente no áudio, ó Casa Firme que está aqui me ouvindo. Ouve, ó igreja, se me escutasses, não haja no meio de ti Deus alheio. Igreja, diga comigo, não vou confiar. Não vou confiar nem na minha força, quanto menos no que os demônios dizem. Nem te prostres ante Deus estranho. Diga, não vou me render às ameaças dos demônios. Aí o Senhor diz no 10, eu sou o Senhor teu Deus. Diga, que privilégio. Que honra. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei lá do mundão, terra do Egito. Abre bem a tua boca, pois tua, porque de você, e te encherei. E Deus está dizendo, a única coisa que precisa fazer, ora arrojado, ora com expansão, e eu te encherei. Você estranha que você começa a orar, e daqui a pouco começa a falar do bairro, daqui a pouco está orando pelo município, pelo estado, pelo mundo, você acha que é tudo da sua cabeça. É que você ora, e Deus enche a tua boca dizendo, vou fazer muito mais do que você está pedindo aqui. Mas o meu povo não quis escutar a voz, e a igreja não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Querido, se o crente toma a decisão de confiar no que os outros dizem, nos demônios, ele fica por conta, porque cabe a nós ligar o umbilical com Deus e desligá-lo. Deus não obriga ninguém a andar com Ele. Que mais? Deixei-o andar na teimosia do seu coração. Siga os seus próprios conselhos. Ah, se o meu povo me escutasse, se a igreja andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se lhe submeteriam, e isto duraria para sempre.
Eu o sustentaria, diga, me sustentaria. Me sustentaria. Com o trigo mais fino, e o saciaria com o mel que escorre da rocha. Glória. Quantos querem fazer um pacto de verdade com Deus? Põe a mão no teu coração, diga comigo: Senhor Jesus, toda a minha vida é tua. Eu peço perdão se de alguma forma andei ofendendo o Senhor, se mudei de Deus sem saber. Eu peço perdão. Por favor, eu tenho direito a mais 6 minutos. Estou vendo daqui, estamos no 24. Eu tenho até o 30, meio-dia, estamos liberados. Apaga todas as luzes para mim, feche portas, suma com a luz de púlpito, de tudo, por favor. Você tem 6 minutos para falar com teu papai do céu agora. Eu estou pedindo todas as luzes, nem de púlpito, nem de nada, todas, suma com tudo. A câmera não precisa me ver agora. Agora você tem lindos 6 minutos. Agora você está entrando no lugar mais rico da face da terra, onde um povo ora a Deus com sinceridade de coração. Apague os telões, eu não quero luz nenhuma, por favor. Agora você vai ter um particular com o Papai do Céu. E você vai dizer para Ele que você o ama. Você vai mencionar perante o teu Senhor quem é que te dá medo, que situação que te apavora. Conta para o teu papai o que está tirando a tua paz. Derrama teu coração para dizer para Ele, naqueles momentos que você não confiou nele, peça perdão. Pede para o amado Espírito Santo te ajudar. Ele não está te julgando agora. Ele não está aproveitando essa pregação para te acusar. Ele está te libertando. Se você quiser andar, ande pela igreja. Se quiser ficar de pé, fique. Se quiser ajoelhar, ajoelhe. Sentado, sente. Mas o importante agora é ter comunhão com teu Papai do Céu, com o amado Espírito Santo, que já está se movendo na igreja. Eu estou vendo uma capa lilás sobre a igreja. Nas casas agora está entrando a capa lilás. É de cura. Pede para Ele te fortalecer. Se você sentir de quebrantamento, pode chorar, porque este é teu momento com Deus agora. Há uma unção de quebrantamento aqui na igreja, nas casas. E se você sentir o choro brotar, pode chorar. Se sentir de rir, pode rir do inimigo, pode rir. O Espírito Santo está trazendo cura para você nesta manhã. Receba conforto do Senhor na tua alma. Diga para Ele daquilo que você é fraco, fraca. Diga: Senhor, eu sou muito fraco nisso, por favor me ajude. Diga para Ele te carregar no colo dEle. Oh Espírito Santo amado e querido, que seria de nós sem a Tua presença, Espírito? Vem, Espírito querido, vem. Vem receber a oração de um povo que derrama seu coração perante Ti. Aqui não existem os fariseus. Aqui não existem orações de faz de conta. Aqui estamos no lugar mais rico da face da terra. Estamos perante o Senhor. Estamos perante Ti, ó Deus. Estamos conversando com nosso Rei Jesus. Que honra, que privilégio. O Senhor está andando no meio da igreja, recolhendo as orações. Oh Espírito querido, tira a dor do coração do Teu povo. Tira a dor, tira o medo. Tira tudo que assusta eles, tira, Senhor. Tira, Senhor, tira. Tira, Espírito Santo, tira. Tira tudo que causa medo na Tua igreja, ó Deus. Olha os Teus filhos, alguns estavam assustados. O Senhor me disse essa semana que alguns filhos estavam assustados. O Senhor estava preocupado com isso. Agora eles estão aqui, ouviram a Tua palavra. E agora a sua confiança foi restabelecida em Ti. Cura eles, Senhor, cura, Pai, cura-nos, cura esta casa. Tira as feridas, os açoitos dos homens.
passa o mel, passa a cura. Libera, Senhor Jesus, com a tua boca santíssima uma palavra sobre cada um deles. Libera uma palavra que entre nos corações deles, Senhor. Oh Espírito, esse lugar te pertence, ó Deus. Esse lugar é teu. Aqui o Senhor é muito amado. O Senhor é desejado por aqui. Vem, Senhor Jesus, vem. Santo, Santo, Santo. Flua, Espírito Santo, flua. Flua, Espírito amado, flua. Flua, Espírito do Senhor, flua. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. Desça a capa de Deus nesse lugar. A verdade do teu reino. Cante isso, igreja, cante. Cante isso. Vem com o peso da tua glória. Pode colocar o Vem com letreiro. o peso da tua glória aqui. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui. E a verdade do teu reino vem em mim. Vem com o peso da tua glória. Vem com o peso da Que o amor de Deus Pai, glória. queridos, que não fique a oração só nesses 6, 7 minutos na igreja, amados. Vocês só reacenderam a chama aqui. Que o amor de Deus Pai, as santas consolações, o Espírito Santo pode acender as luzes. A graça eterna do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com os amados, com todo o povo que ama a Cristo na terra, de hoje para todos sempre. Amém e amém. Estamos liberados em nome de Jesus. Vai em paz, vai com alegria para a tua casa. Não buscamos tua